Fala pessoal, seja bem-vindo a este canal. Desde já eu quero agradecer, a gente já passou de mais de 100 pessoas inscritas. Eu sou muito grato a cada um que tem ajudado aí a compartilhar, a curtir o vídeo, a deixar o seu comentário. Muito obrigado, ok? Hoje eu quero trazer algo que é bem interessante. Dessa vez eu quero fazer diferente. Eu quero que você só vai dar like, só vai compartilhar depois que você assistir esse vídeo todo. Se esse vídeo é falar algo com você e você aprendeu algo com ele, aí sim eu quero que você compartilhe, beleza? Vou pegar a Bíblia aqui, olha só, quero trazer hoje aqui algo que está na Bíblia, no capítulo 4 de Gênesis. Capítulo 4 de Gênesis tem algo aqui que é bem interessante. Eu vou trazer aqui três visões, uma visão geral, uma visão de cada um, né? A gente vai falar de Caim e Abel e de Deus aqui. Então eu quero falar a visão geral, de uma visão de fora, vendo esse acontecimento, a visão a respeito da parte de Caim, da parte de Abel e do próprio Deus, para que a gente aprenda mais com essa passagem. No livro de Gênesis, no capítulo 4, está falando sobre o primeiro homicídio que teve na história da humanidade, de acordo com a palavra de Deus. O primeiro homicídio que teve. Então, no livro de Gênesis, no capítulo 4, no versículo 1, 2, 3 ali, vai estar falando, né, desse acontecimento. Então, vamos lá. Eu quero começar do versículo 2 em diante, que diz assim, ó: depois deu à luz Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador. Então, aqui está falando depois que Adão e Eva saiu do Éden, Abel foi pastor de ovelha e Caim foi lavrador. Então, Abel foi cuidar de ovelha e Caim foi ser um agricultor, ele foi cuidar com relação a plantas, enfim. Então, a gente vê aqui que cada um escolheu aquilo que ele queria praticar, aquilo que ele queria exercer. Então, seja, eles que quis, né? Então, entenda uma coisa, é você, de cara, que a gente já aprende, que é você que decide qual é a sua profissão, você que tem que escolher qual é ali o seu talento, você que tem que escolher algo que você goste, algo que você se identifica. Então, é você, não deixa ninguém escolher a sua profissão. A gente vê que ao longo da história, os pais querem, lógico, que os filhos sejam melhores do que os pais, tenham uma profissão melhor. E o que acontece? Que muitos pais escolhem a profissão para o filho cresce e vive ali, muitas das vezes, decepcionado, porque estava exercendo uma profissão que o pai ou que a mãe escolheu para ele, não que de fato ele escolheu. Aqui não mostra Adão e Eva escolhendo essa profissão, tanto para Abel quanto para Caim, mas foram eles que escolheram a sua profissão. Então é você que tem que escolher aquilo que você quer exercer, aquilo que você gosta de fazer, lógico, e aquilo que gera um resultado sobre você e sobre a sua vida e família, ok? Então você é responsável de escolher essa profissão. Seguindo o texto, no versículo 3 diz assim, ó: aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Então aconteceu que no fim dos tempos, que tempo é esse? A gente não sabe que tempo é esse. Eles decidiram ser grato, oferecer algo ao Senhor, oferecer uma oferta ali ao Senhor, daquela profissão que cada um ali se achava bem sucedido. Então não foi Deus que pediu. A visão geral é o seguinte: não foi Deus que pediu, eles que quis trazerem. Aí fala assim: Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou o Senhor de Abel da sua oferta. Então, na visão geral aqui, Caim trouxe do fruto da terra e Abel trouxe das primícias do seu rebanho. E Deus se agradou mais de Abel. Por quê? Qual é a diferença aqui? Se você ler o versículo 3, tá falando que Caim trouxe, simplesmente ele trouxe da plantação sua ali, né? Ele trouxe a sua oferta, mas Abel trouxe a primícia, né? Então, Abel não só trouxe uma oferta, mas como ele escolheu, ele dedicou, ele ofereceu o melhor de fato que ele tinha. Como que a gente sabe que o que ele ofereceu é diferente? Porque a Bíblia vai chamar de primícia. Primícia vem do primeiro, o melhor, a melhor parte, priorizando assim o próprio Deus. A primeira pessoa recebeu isso. A gente vê que em um aniversário, assim que vai para partir o bolo, o primeiro pedaço é sempre para uma pessoa que é mais importante para aquela pessoa que está fazendo aniversário. Então assim, Abel fez escolhendo o seu primeiro, a primeira parte, a melhor, ele ofereceu e dedicou ao Senhor, ok? E Deus se agradou, lógico, dessa primícia, dessa atitude de Abel. Seguindo mais ainda o texto, agora entra num passo que é bem legal, que fala assim, e bem interessante, fala assim, ó: ao passo que Caim e de sua oferta não se agradou, irou-se, pois, de sobremaneira Caim, que descaiu o seu semblante. Versículo 6: então lhe disse-lhe o Senhor: olha só, por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Versículo 7, pra gente encerrar, diz assim, ó: se procederes bem, não é certo que será aceito? E se todavia proceder mal, que eis que o pecado está à sua porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então olha só, então deixa eu dar uma pausa aqui. Olha só que interessante. Na visão geral, Deus escolheu a oferta de Caim, porque Caim trouxe da sua primícia, o primeiro ali, rebanho ali, a melhor parte. Então Deus se agradou mais de Abel. E de Caim não, porque Caim
simplesmente trouxe ali a sua oferta. E Deus orienta Caim, né? Agora eu quero entrar aqui em uma visão mais pessoal da parte de Caim, da parte de Abel e do próprio Deus, ok? A gente vai aqui ver algumas coisas individuais ali. Olha só, que interessante como isso é muito sério. E se você aí que tá ouvindo esse vídeo, se você já passou por isso na sua vida, ou alguém próximo de você já passou por isso, deixa o seu comentário, coloque aqui alguma coisa que aconteceu que pode às vezes ajudar alguém que vai também ler os comentários ali, ok? Olha só, Caim e Abel, eles decidiram entregar ali a sua oferta, né, ao Senhor. Abel trouxe o seu melhor, se dedicou em oferecer o melhor, se dedicou a oferecer o que ele tinha de melhor ao Senhor. Escuta só, muitas das vezes a sua dedicação, o seu empenho, você tem que ter uma dedicação e o seu empenho para algo oferecer o melhor. Você tem que ter essa dedicação em oferecer o melhor para Deus. Você tem que se dedicar. Você tem que escolher o melhor. Oferecer algo para Deus não é de sobra, não é nada. Você tem que oferecer o melhor. Você tem que dar o seu melhor. Ou seja, você tem que dar o seu coração, tudo que você tem, não pela metade, mas você tem que dar tudo de corpo e alma. Uma entrega é total, oferecendo assim esse melhor. O que seria oferecer o melhor? É essa entrega total, oferecendo a melhor parte. Falando aqui da parte de Abel. Então Abel escolheu, ele abriu mão de ter esse melhor para ele, oferecer, né, esse melhor para o próprio Deus. Agora, o outro passo que, na visão agora de Caim individual, Caim trouxe qualquer um. Olha só, ele trouxe uma oferta. Entenda uma coisa, muitas das vezes a sua atitude, o seu compromisso, a sua dedicação pode irritar e incomodar pessoas que estão próximo de você, até mesmo algum dos seus irmãos ou até mesmo parente. Você vai ver assim com a vida de José. José teve um sonho, os irmãos dele jogou ele no buraco logo após. Então não se assuste, porque pessoas podem se levantar contra você por causa dos seus resultados. Então você tem que aprender a bloquear o seu emocional e ter a certeza de que você sempre oferece o melhor. Faça o melhor, independente do que as pessoas vão ver e falar de você. Você tem que oferecer o melhor. Agora, Caim ficou irado porque Deus se agradou da oferta de Abel e não é da dele. Olha só, se você está na posição de Caim, entenda uma coisa, o resultado do próximo, o resultado do seu irmão que seja, não pode influenciar o seu. O resultado do seu irmão não pode atrapalhar o seu resultado. Muitas das vezes você tem um sonho, você tem um projeto para acabar de exercer ele, mas você para porque você olhou o resultado de outro, olhou o resultado do seu irmão. Não olha o resultado do seu próximo, fixa no seu resultado. Então, o que você tem que fazer? Aproveita, pega tudo que o resultado do próximo de bom, e aí você tem que pegar tudo que ele fez de bom e juntar de acordo com o seu resultado. Não fazer igual ao outro, ou não ficar irado por causa do resultado do outro. Você tem que focar no seu resultado e pensar sempre o que você está fazendo. Você está oferecendo o melhor? Muitas das vezes, para quem é casado, quem tá no namoro, quem tá ou é noivo, que tá assistindo aqui, ou noiva, né? Muitas das vezes você faz algo que é legal, mas não é o melhor. Então, ou seja, na parte de Caim, não basta ter intenção boa, você tem que oferecer o melhor. Não basta, mais uma vez, não basta ter intenção boa, você tem que oferecer o melhor, ok? Então não ofereça algo bom no seu namoro, no seu casamento, no seu noivado. Não ofereça coisa boa, ofereça o melhor. Ofereça o que você tem, algo que vai gerar vida, ok? Não deixe o resultado de ninguém influenciar o seu resultado. Como que nós sabemos disso? Olha só, o próprio Deus orienta Caim contra essa atitude dele. Voltando aqui mais um pouco, meu irmão, olha só como que isso é sério. Esse resultado negativo de Caim foi tão ruim na vida dele que ele matou o próprio irmão. Aqui a gente tá falando do primeiro homicídio que tem na Bíblia. Ele mata o seu próprio irmão porque o resultado do irmão não foi igual ao dele, ou seja, foi melhor do que o dele, ele ficou com raiva. Entenda uma coisa, falando aqui da visão de Caim, muitas pessoas, ou você pode ser perseguido, você pode ser criticado, você pode ser até mesmo tirado de certa posição. Às vezes você exerce algo no seu trabalho, algo na sua igreja, em qualquer outro lugar. Pessoas podem tirar você porque viu em você um talento, porque viu que você oferece o melhor. Mas entenda uma coisa, você que já sofreu perseguição ou ataque com relação a isso, acalma o seu coração, descansa em Deus. Por quê? Porque Deus viu a sua oferta e Deus agradou da sua dedicação, da sua entrega. Então ofereça sempre o melhor, mesmo sofrendo perseguição, mesmo sofrendo ataque, ofereça o melhor para o Senhor, ok? Agora olha só, da parte de Caim, guarda o seu coração em Deus. Não critica, não tenta derrubar ninguém, porque ele fez algo ou ela fez algo de melhor. Pensa, o que ele ou o que ela fez que foi melhor do que eu fiz, porque o resultado dele é melhor. Então você pega essas características boas e aplica no que você tem que apresentar. Não queira fazer igual, mas pega com
comportamentos de exemplo. O que ele fez? Qual foi a dedicação que ele teve, que ela teve, que eu não tive e que eu tenho que ter? Deu para entender? Você tem que ter uma autocrítica para você alcançar o seu melhor, oferecendo assim o melhor, ok? Agora falando um pouco da parte do próprio Deus. Olha o que Deus observou. Deus se agradou mais da oferta de Abel, porque Abel ofereceu o melhor, ofereceu a primícia. E aí, Caim ficou tão irado que o seu semblante caiu. Olha só, a Bíblia diz assim que o coração alegre, ele formoseia o rosto. Então o coração triste também ele vai trazer uma aparência triste também para o rosto. Então olha só, Deus fala assim: Caim, por que o seu semblante caiu? Por que você se encontra irado? E eu quero te perguntar, por que você parou? Por que você desanimou? Por que você está triste? E Deus disse assim para Caim: se você proceder bem, proceder, meu irmão, vem de comportamento. Ou seja, se você tiver comportamento bem, ele fala assim: não é certo, Caim, que você vai ser aceito? Agora olha só, a Bíblia está falando aqui que se você tiver comportamento positivo, comportamento bem, você vai ser aceito. Aceito por quem, meu irmão? Aceito por Deus. É Deus que tem que te aceitar e não mais ninguém. Não procura aceitação, aprovação de ninguém, mas você tem que procurar a aprovação e a aceitação do próprio Deus. Beleza? Ok? Tá certo isso? E isso tem que ficar cravado no seu coração, cravado na sua mente. É Deus que tem que te aceitar. Você veio de Deus, você é imagem e semelhança de Deus. Então, quando você faz algo que Deus aprova, isso gera vida não só para você, mas para as pessoas também que estão em sua volta. Então, Deus fala: Caim, se você proceder bem, você vai ser aceito. Muitas das vezes a gente traz resultado negativo em nossas vidas por causa de nós, não por causa das pessoas que estão em nossa volta, não por causa de ninguém, por causa de nós mesmos, por causa de um comportamento errado, por causa de um comportamento que não foi ali colocada aquela energia de oferecer o melhor. Então, cheque o seu comportamento. Que tipo de comportamento você está tendo? Você quer que Deus mude o seu casamento? Você quer que Deus mude o seu namoro, o seu relacionamento? Quer que muda? Mas qual é o seu comportamento? Qual é o seu procedimento? Deus diz para Caim: Caim, se você proceder bem, você vai ser aceito. Então olha só, veja que muitas coisas em nossa vida vai acontecer quando a gente tiver um comportamento positivo, um comportamento bem, um comportamento que vai gerar vida. Quando você tem um comportamento bem, você esquece e para de olhar para o resultado das pessoas que estão em sua volta, em nossa volta, beleza? Foca no seu comportamento. Em meio a tanta crise, em meio a tanto desespero, qual é o seu comportamento? Qual é o seu comportamento de acordo com sua vida financeira, emocional, espiritual? Qual é o seu comportamento? Aonde que você precisa ali de mudar o seu comportamento para gerar coisas boas? Meu irmão, se você que está me ouvindo, se você tem comportamento bom e você aceita por Deus, Deus está ao seu favor. E se Deus está ao seu favor, agindo Deus, quem impedirá? Meu irmão, tudo vai bem. A Bíblia diz assim que Jesus veio trazer vida e vida com abundância. Então, quando você tem um comportamento bem, cuidando de si, cuidando da sua saúde, gerando vida para você, gerando vida para sua família, para quem quer que esteja em sua volta, Deus está ao seu favor. A Bíblia diz assim no livro de Hebreus: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então a Bíblia diz: seguir a paz com todos e a santificação. Ou seja, tenha paz com todo mundo. Caim tinha que ter paz com o irmão dele. E a santificação. Santificação é ter uma vida separada, ter uma vida diferente do que as demais. Que vida é essa diferente? É ser melhor do que o outro? Não. É ter uma vida de acordo com o propósito, com a palavra de Deus. Jesus disse assim: Pai, nos santifica na verdade. A tua palavra é a verdade. Então a palavra de Deus, ela tem o poder, ela tem uma unção, uma bênção por trás, que é ter uma vida de santidade, uma vida santificada. Então tem essa vida santificada, que é o proceder bem, é uma vida santificada. Proceder bem é andar no caminho que é o próprio Jesus. Não existe fora de Jesus vida, só existe vida quando a gente caminha em Jesus. Só tem vida no caminho. Então anda nesse caminho. Ninguém vai ao Senhor se não for nesse caminho, que é o Senhor Jesus. É o caminho, a verdade e a vida. Então Deus está orientando a Caim uma orientação pessoal. Caim, se você proceder bem, você vai ser aceito. Aceito por quem? Por Deus. Se você é aceito por Deus, o reino está ao seu favor. Logo após, Deus fala assim com Caim: Caim, mas se você proceder mal, o pecado está à sua porta. Cabe você dominar. Então veja que o fruto do resultado, bom ou ruim, na vida de Caim, nessa passagem bíblica, Deus aqui está dando a orientação que a responsabilidade
autoridade de ter um comportamento bem ou um comportamento mal estava sobre a vida de quem? Do próprio Caim. Deus nos deu autoridade. Qual é a autoridade que Deus nos deu? Tudo aquilo que você alcança, o que você pode fazer e mudar, isso é uma autoridade e responsabilidade sua. Olha só, nós não podemos mudar a vida de ninguém. Você só pode mudar a sua vida e de mais ninguém. Então você tem uma autoridade sobre a sua vida. Deu pra entender? Então Deus tá falando aqui, Caim, se você se comportar mal, se você proceder, tá falando também de comportamento, se você proceder mal, o pecado está à sua porta. Muitas das vezes nós atraímos o pecado para as nossas vidas. Como? Comportando mal. Muitas das vezes, se a gente comportar fora da palavra, a gente atrai a coisa ruim, atrai o pecado. Um abismo puxa outro abismo. A palavra de Deus é uma palavra de princípio, é uma palavra que gera vida. Deus aqui está orientando Caim. Caim, se você proceder mal, o pecado vai estar à sua porta. A pergunta é, o que está batendo no seu coração? Na parte financeira, na parte emocional, na parte sentimental e na parte espiritual? O que está batendo na sua porta? É um pecado? Ou é uma aceitação? Jesus disse assim, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e cearei contigo e você é comigo. Então a pergunta é, quem que está batendo na sua porta? É o próprio Jesus? É o próprio Deus, a própria palavra? Ou é o pecado? Se você proceder mal, o pecado está à sua porta. Então veja que o comportamento bem, a gente recebe a aceitação de Deus. Mas o comportamento mal, você atrai o pecado até a sua porta. Logo, cumpre você é dominar. E a gente sabe e a gente vê que nós, como seres humanos, nós somos fracos e frágeis. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós temos essa dificuldade em rejeitar o pecado, porque a Bíblia diz assim, que há caminhos que parecem ser doces, mas seu fim é amargo. O pecado vem bater na porta como algo que parece ser bom, como algo que vai te livrar daquele sentimento de culpa. Caim pensou o seguinte, pelo que dá a entender no texto, não tô aqui querendo fazer adivinhação. Se ele livrasse desse sentimento de perda, desse sentimento de culpa, qual era o sentimento de culpa dele? Toda vez que nos dá a entender que eu for oferecer algo ao Senhor, Abel pode oferecer algo e Abel continuar sendo aceito e eu não. Pelo que dá a entender que ele focou somente em Abel e não na instrução de Deus. Deus está falando, Caim, procede bem. Você pode ser aceito como Abel também foi aceito. Meu irmão, foca no seu comportamento. Se preocupa com o tipo de pessoa que você está andando, com o tipo de pessoa que você está dando ouvido. Você tem que ter comportamento bem para atrair a aceitação, para ser aceito por Deus. Mas se você se comportar mal, o pecado está à sua porta. Se você comportar mal na sua vida financeira, o pecado está à sua porta. Se você comportar mal na sua vida sentimental, o pecado está na sua porta. Se você comportar mal na sua vida espiritual, o pecado está à sua porta. Se você comportar mal em todas as outras áreas, o pecado vai estar à sua porta. Então pensa nisso. Que tipo de comportamento você está tendo, ok? Eu vou ficando por aqui. Eu vou pedir você para deixar os comentários aqui no vídeo. Se você gostou ou não gostou, ajuda a compartilhar. Deixa o seu like e espalhe o máximo possível. Desde já eu quero agradecer por cada um que se inscreveu, que tem acompanhado aqui o canal. Passamos já mais de 100 inscritos, né? Então meu muito obrigado. Para finalizar aqui, a gente vê que o final da história, Caim, ele mata o seu próprio irmão para ele ficar livre dessa culpa. Lembre-se sempre, a nossa luta não é contra a carne e nem contra sangue. A nossa luta é contra o pecado, é contra as forças espirituais. O nosso adversário é o diabo. E como a gente vence o diabo? Procedendo bem, de acordo com a palavra de Deus e sendo aceito por Deus, ok? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, Deus te abençoe.